iniciando mais um programa Presença e Harmonia, com o apoio cultural da antiga e mística Ordem Rosa Cruz Amorque, grande loja da jurisdição de língua portuguesa. Hoje, continuando o tema fascinante do programa passado, que é o misticismo em Fernando Pessoa, com o nosso querido frater Fábio Mendia, que concordou gentilmente em retornar aqui ao nosso programa e dar continuidade a esse tema aí que tem fascinado gerações, né? Desde que Fernando Pessoa esteve entre nós e que vem mesmerizando as pessoas que se preocupam com esse mistério que envolve, né, Fernando Pessoa. O frater Fábio, só lembrando, é pesquisador sênior, docente e membro do Conselho Jurisdicional de Pesquisa da Universidade Rose Croix Internacional, Jurisdição de Língua Portuguesa, e é doutorando em Ciências da Religião pela PUC de São Paulo. Tudo bem, Fábio? Tudo bem, Jamil. Prazer em revê-lo e rever os nossos amigos aqui do nosso estúdio e estar com os nossos ouvintes e espectadores para fazer mais uma reflexão sobre a obra de Fernando Pessoa, que, como você sabe, para mim é um dos ídolos, né? Com certeza. Inclusive, o primeiro programa, não tenho dúvida, gerou interesse, as pessoas estavam sedentas da continuidade, né? Fábio, vamos abordar um pouquinho mais, então, essa questão do misticismo em Fernando Pessoa. Você estava no programa passado, eu lembro, você falou da fase em que ele vai para uma fase mais pessimista, que associamos à Noite Negra da Alma, né? Você associou, e depois você começou a abordar a fase em que ele já começa a, digamos que, sair dessa fase e ir para experiências talvez até mais profundas. Aquilo que nós chamamos de aurora dourada, né? De fato, a vida de Pessoa teve esse caminho, que eu diria que é um caminho iniciático. E ele teve, nesse período da aurora dourada, algumas poesias que realmente refletem o caminho iniciático. Como aquela Morning Star, que eu comecei a falar na nossa última reunião. Exatamente. E que depois, infelizmente, nós interrompemos porque não dava mais tempo, né? É. Mas eu queria retomar aquela poesia. Perfeito, vamos lá. Se você não se incomoda, Com porque certeza. ela tem esse caráter iniciático que eu acho que vale a pena explicar um pouco melhor. Sem dúvida, vamos lá. A cerimônia de iniciação, geralmente, ela tem algumas etapas bem definidas. Aliás, o processo de iniciação como um todo tem essas etapas. Na antropologia, o pessoal fala que ela tem 3 etapas. Grandes antropólogos como Van Gennep, como Victor Turner, eles definiam o processo iniciático, pelos estudos que eles fizeram com as sociedades primitivas, em 3 grandes etapas. A primeira etapa seria a etapa do desligamento, a segunda etapa seria uma etapa que eles chamavam de liminaridade, ou uma etapa intermediária, e uma terceira etapa seria uma de reintrodução dentro da sociedade. Cada uma dessas etapas, então, eles perceberam que tinham processos próprios. Depois, quando eu comecei a analisar as iniciações feitas pela Ordem Rosa Cruz e o processo iniciático no esoterismo como um todo, eu percebi que nós fazemos exatamente a mesma coisa. Só que essas fases, elas são desdobradas. Então, eu diria que hoje nós podemos reconhecer num processo iniciático claramente 5 etapas. 5 etapas. 5 etapas. A primeira etapa é do despertar. Então, quando a pessoa percebe, o neófito percebe que está na hora de mudar. Então, é um despertar. Em seguida, tem uma segunda etapa que a gente chama normalmente de morte iniciática. Ou seja, ele deixa de ser aquilo que ele era, certo? Mas ainda não é aquilo que ele será. Ok. Né? Então, isso corresponde àquilo que justamente esses antropólogos chamavam de processo de liminaridade, onde a pessoa se despe daquilo que ele é, mas ainda não adquire uma outra característica, uma outra personalidade, e, portanto, ele fica nesse processo onde ele não é nada, certo? Mas é. Não era mais quem foi, mas ainda não se transformou. Ainda não se transformou no que será. Então, esse é um processo onde há uma formação de comunidade entre os iniciantes, enfim. Aí tem toda uma longa história, mas é muito interessante. Então, a segunda parte do processo é a morte iniciática. Essa morte iniciática geralmente é seguida de um processo de purificação e depois de uma ressurreição.
e, finalmente, de uma ascensão. Nessa ascensão há uma nova vida em ação, num novo status. Qualquer que ele seja, pode ser um status social, econômico, pode ser um status psicológico, místico, ou o que for. Então, a gente nota essas 5 etapas. E Fernando Pessoa nos deixou esse poema Morning Star, que a gente estava falando, que tem essas etapas muito bem definidas, só que ele não é completo, tanto que esse poema é inconcluso. Mas ele acaba num outro poema, onde ele coloca a última etapa desse poema anterior. Também inconcluso. Também inconcluso. Também inconcluso. Que interessante. Então, eu gostaria de retomar esse poema. Desde o início, eu sei que nós já falamos dele da outra vez, mas eu acho que eu gostaria que agora ele fosse visto também sob a ótica da iniciação. Vamos lá, com certeza. Né? Então, o poema Morning Star começa assim. Depus, cheio de sombra e de cansaço, as armas da magia, entre onde estão os livros sacros com quem tem o laço que dá à alma a força e a visão. Aí não pude depor meu coração. Quão alto fui para o que todos são, quão baixo para o quanto quis em mim. Vi e toquei o que a outros é visão, em sombras ou desejos, vaga e escura. Na confusão da confusão sem fim, sou hoje a minha própria sepultura. Tenho deserto e alheio o coração. Quantos com longo estudo e fiel vontade tentam pisar as sendas do poder, sem que sintam uma única verdade, sem que o invocado espírito apareça, sem que o dominem se aparecido, sem que sintam como eu sobre a cabeça a coroa dos magos. Ah, mas essa, se é de glória no nítido esplendor, é de espinhos no íntimo sentido. Por mais alto que o mago suba e atinja o comércio com os anjos que há no além, e da cor lívida do além se tinja, que mais que os outros que aqui dormem têm. Se a ilusão, o símbolo e a sombra são o que tudo rege, regerão o mesmo além que o nosso esforço empana, com que de ilusão assim se ensombra? Se tudo que nos fala nos engana, por que é que os anjos não enganarão? Então repare, nessa primeira parte há uma tomada de consciência de que aquilo que ele estava fazendo não dá certo. Né? Então essa seria uma primeira etapa do despertar, essa tomada de consciência que é característica do processo iniciático. É impressão minha ou a gente sente um certo assombro aí nessa primeira parte dele com relação a isso? Ele ainda não está bem solidificado nessa nova fase? Não, ele ainda não entrou numa nova fase. Ele só percebe que a fase anterior está errada. Tem uma instabilidade, me parece. Uma instabilidade. Isso. Exatamente. Ele percebe que está errada, que ele precisa mudar alguma coisa, o que ele ainda não sabe. Mas ele percebe que a única coisa que ainda permanece é o coração. Então, aquilo que nós estávamos falando da nossa última reunião, essa passagem da teurgia para a via cardíaca que nós falávamos. Não é? Sim. Então, essa passagem começa com a percepção de que a teurgia, a magia, certo, não preenche a sua finalidade. Isso. Mas veja como ele segue. Vi anjos, toquei anjos, mas não sei se anjos existem. Tal me achei no fim desse caminho de que regressei e vi que nunca sairei de mim. Vã ciência, ainda que aquilo o rito certo, os anjos certos viessem à chamada, servos da invocação que os trouxe perto, mestres do templo que lhes foi a estrada. Arte vã,
Pois tudo, ainda que obtido, deixa as névoas que somos tais quais são. Se é mais que uma presença sem sentido, passando como um cheiro ou um ruído nas câmaras rituais da ilusão. Anos e anos de confusa ciência, lida e relida até ser meu ser, me ergueram a submersa consciência, a superfície clara do querer. Tracei os signos certos, invoquei, obedeceram anjos a que eu quis. Nada sou, nada fiz e nada sei. Quantos se orgulhariam do que eu fiz? Perceba, aqui ele avança mais um pouco nessa sua descoberta da inutilidade daquilo que ele vinha fazendo. Ele coloca em questão a própria capacidade dos seus sentidos de entender, de aprender a realidade. Vi anjos, toquei anjos, mas não sei se anjos existem. Sim. Afinal, o que os meus sentidos me dizem sobre a realidade? A teurgia aí, no caso. Sim, aí ele começa a questionar a sua própria percepção da realidade. Não é? Então é muito interessante essa parte. Agora, é interessante também que aqui, nesse ponto, ele, no livro que traz essa poesia, ele deixa um espaço. Parece que aqui ele queria continuar, mas não continuou. Como eu te disse, essa poesia é inconclusa. Né? Uhum. Então existe um hiato nela. Mas ela continua de forma um pouco diferente, mas que faz todo sentido. Quer ver? Quem me diz que não há um Senhor do mundo? Um espírito que me ilude? Quem me diz que quanto mais o incógnito aprofundo, mais de ilusão e de erro não me inundo? Só sei que quanto maior, mais infeliz. Ah, já não há mais fé, nem ciência, nem certeza do que sou eu para mim. Vermes me minam de outra pior, bem mais negra natureza, dos que ao mestre destrói na outra vala. Tudo me é obscuro, ainda que com destreza o caminho das sombras me iluminem, as 10 luzes divinas da cabala. Então ele morreu. Sim. Certo? Aqui é a morte iniciática. A morte iniciática que você falou. Né? Certo? Perceba. E quando ele fala dos vermes, na realidade ele está falando das larvas do astral. Que é, sim, as famosas larvas astrais. Isso, exatamente. Por isso que ele diz, vermes me minam de outra pior, bem mais negra natureza dos que ao mestre destrói na outra vala. O mestre aqui, provavelmente, ele está citando o Irã Abif, da maçonaria, que é o mestre exumado, que já foi trazido já meio decomposto. Né? Então, ele deve estar se referindo a isso. Mas o que ele está dizendo é que as larvas que roem o espírito, roem a alma dele, e não o corpo. Veja que coisa. Fantástico. Então, aqui é a morte iniciática. Então, começa um processo de purificação. Veja só. Meus pés pisam a câmara do meio. Minhas mãos tocam o que os anjos são. Já de onde estou, percebo o limiar do íntimo sacrário. Sinto o ar do ulterior silêncio tocar meu seio e rasgam-se olhos no meu coração. Mas o que é tudo isso? Se isso não é nada, que sei eu disso? Que bem pode ser aquela aérea, falsa e linda estrada que dos desertos se consegue ver? Venci? Perdi-me? Não sei dizer. Poder. Poder! A eterna maldição da substância do mundo. Quem me dera me nascera no ermo coração. Só ânsia de ser mesquinho. Só um sono cheio de perdão. E ser agora qual menina eu era,
dos mesmos anjos, mais fiel vizinho. Caminhei como os homens. Sou como esse que viajou países por achar e não achou mais neles do que houvesse na pátria de onde se houve de apartar. Tudo é aqui, mais mar ou menos mar. Então nota. Puxa. Esse processo de purificação, a percepção, primeiro, abrir o coração. Rasgam-se olhos no meu coração. Ele abre o coração, então, abre a via cardíaca. Senda cardíaca, exato. Né? E aí ele percebe que tudo aquilo não era nada. Né? Mas o que é tudo isso, se isso não é nada? Porque tudo aquilo fazia parte da razão, fazia parte de um outro mundo, certo? Mas o mundo que ele quer atingir é só pela via cardíaca. Sim. Não é mais pela lógica. Né? Não é mais pela lógica, não é mais pela razão, certo? Então, ele faz essa descoberta e se purifica. Poder, eu não quero mais o poder, certo? Que coisa. É quase que um lamento que ele faz, um lamento sagrado. Não é um lamento, eu diria uma confissão de culpa e um arrependimento. E isso é o processo de purificação, é isso. É isso mesmo. Né? Quem me dera me nascer no ermo coração, antes a ânsia de ser só mesquinho, quer dizer, esquecer todo esse negócio de achar que eu sou mago, que eu faço isso, que eu chamo os anjos. Nada. Né? E assim, voltar a ser como um menino eu era, dos mesmos anjos, mais fiel vizinho. Que coisa. Né? Quer dizer, ele descobre que a simplicidade e a pureza é que realmente importam para essa comunicação com os anjos. Então, Impressionante, impressionante. Aí é que começa o processo, então, termina o processo de purificação e começa a sua ressurreição. Veja só. Não é senão essa outra coisa da alma, que ela do fundo incógnito que tem, anseia pela grande, a verdadeira calma, sem querer nem poder, o sumo bem. Então, com o escopro e o malhete do alcançar, quebrei a pedra cúbica do altar. E a pedra cúbica abriu-se em cruz. Quebrar o altar, então a mim quebrei. Então em sangue, sobre o centro da cruz me derramei. E ali, sacrificado ou sacrifício, exausto, nulo, senti meu, enfim, aquele coração que era fictício. Consegui! Paz profunda, meu irmão. Então, a ressurreição, impressionante, certo? Num outro nível de realidade. Mas aí, ele de novo tem trechos que não dá para ler, tem palavras que não dá para ler, incrível, então a poesia não deveria ter terminado aí. Por que você acha que ele fez esses hiatos? Não, essa poesia estava sendo composta quando ele morreu. Ah, tá, mas os hiatos anteriores, né? Também. Ele tem muitas poesias onde ele escreve, depois ele risca, aí depois ele deixa, depois ele volta para ela. Conforme as coisas vêm vindo, Conforme as coisas vêm vindo, claro. Você entendeu? Olha, mas é impressionante. As etapas que você falou iniciáticas, conforme aqueles antropólogos, estão claramente aqui. Agora tem uma outra poesia, também posterior a essa, que se chama Isaac Lória. Isaac Lória, ou Isaac Lúria. Isaac Lúria, né? Um grande místico. Foi um grande cabalista do século XVI e que criou uma nova corrente na cabala judaica e que foi um grande místico. Né? Então ele dedicou essa poesia a ele. Né? Vamos lá, então. Essa poesia, embora fale de Isaac Lória, essa é difícil de entender, porque ela tem uma simbologia alquímica muito intensa.
Mas, para quem conhece as iniciações Rosacruzes, sabe da diferença entre o fogo, a chama e a luz, vai entender o que ele está dizendo. Que coisa. Veja só. É uma poesia para iniciados, né? Essa já é uma poesia para iniciados. Essa aqui já é a ascensão. Veja. Em nós o fogo reina, que primeiro é desejo, e depois, ardendo mais, deste mesmo desejo se purifica. Consome aquilo de que se alimenta. Os diversos desejos queima iguais. E quer ser fogo universal e inteiro. Chama sem lume, de si mesma rica. Ah, mas depois que tudo é consumado, que o fogo, por ser fogo, pode arder, depois que é em si mesmo sublimado, com tal ardência exacerbado dura, que a si mesmo se queima e faz não ser, seu ardor para dentro vira ansiado, e a chama pura torna-se luz pura. Então, nota, é o processo de fogo que vira chama e que vira luz. Sem dúvida. Alquímico, né? Alquimia é alquímico e lembre-se que é Rosacruz. Totalmente. E aí ele continua. Assim tornado o ser que sou comigo, vi que quando cercara o que eu quisera, altar ou vara, livro e templo, nunca fora de mim estivera, só por julgá-lo tal fora inimigo. Essa palavra aqui, essa passagem aqui, explica a questão anterior da teurgia, ou seja, ele via a magia como algo externo. Sim. Enquanto que aqui ele diz, vi que quando cercar o que eu quisera, altar ou vara, livro e templo, nunca fora de mim estivera. Na realidade, era o processo interno. Sim. Lembra que nós falamos da magia cerimonial e da magia iniciática? Sim, sim. Certo? Então agora ele percebe que aquela magia, na realidade, era uma magia iniciática. Nunca estivera fora dele. Ele achou que estivera fora, e por isso que ele dizia, só por julgá-lo fora, só por julgá-lo tal, fora inimigo. Que coisa. Entendeu? Fábio, então uma ele dá a questão explicação. que está me incomodando, aí nós temos 5 minutos, mas eu tenho que te perguntar, você tem algum indício, você que é um grande estudioso do Fernando Pessoa, se ele teve acesso ao Saint-Martin? Alguma Sim, coisa? ele era... Porque é o caminho do Saint-Martin. Mas claro, é mas ele era um estudioso, Saint-Martin. Porque o Saint-Martin, a decepção dele com a teurgia, depois ele conhece Bohème. Sem dúvida. Né, vai para a senda cardíaca. Sem dúvida. Saint-Martin era um grande apreciador tanto de Saint-Martin como de Jacobin. Puxa vida, isso explica muito isso daqui. coisa, Veja só como termina o poema. Ah, temos ainda... Ah, sim. Vamos lá. E aí ele diz, e então vi que essa cruz em que converso jazia o altar outrora meu, era em cruz de luz todo o universo. E que essa cruz era quem fora eu. Sobre ela, a luz perfeita em mim erguida caíra numa inteira identidade, pois essa pedra cúbica partida e a minha alma em luz pura resolvida eram a mesma coisa, eram a vida e a verdade. Que coisa. Aqui ele termina o poema anterior. Sem dúvida. Certo? Exato. Ele termina já então numa fase de ascensão, num outro status, o status da reintegração. Seria mestria? Não, aqui é reintegração mesmo. No absoluto. No absoluto, porque ele diz, olha a coisa, pois essa pedra cúbica partida e a minha alma em luz pura resolvida eram a mesma coisa, eram a vida e a verdade. Né? A cruz de luz de todo o universo, ou seja, a alma estava integrada no universo e eram a mesma coisa. Ó, Frater Fábio, nem tem palavras para te agradecer, tá? Pelo grande conhecimento que você veio nos trazer.
Esses 3 programas que fizemos com você foram realmente uma verdadeira iniciação. Tenho certeza que as pessoas sentiram assim e já está convidado de antemão a retornar muitas vezes para comungar conosco aqui, né? Repartir um pouquinho aí do seu conhecimento, da sua pesquisa. Será um grande prazer e coloco à minha disposição. Sem dúvida. E a todos vocês, que vocês continuem nos escrevendo através do e-mail presençaeharmonia@amorc.org.br, dando suas sugestões, suas impressões, suas críticas são bem-vindas também, a fim de que a gente cada vez mais melhore o programa. E você fica agora com a dica cultural da semana com a Soror Vivian Tedard. Até o nosso próximo encontro. Dicas culturais com Vivian Tedard. Olá! Nossa dica de hoje é o livro Uma Aventura entre os Rosacruzes, de Franz Hartmann. Este livro é um clássico da literatura esotérica, tanto que foi mencionado várias vezes pelo primeiro imperator do atual ciclo da Ordem Rosacruz, Frater Harvey Spencer Lewis. Motivador e inspirador, traz luz aos buscadores do autoconhecimento. Agradecemos a sua participação no programa Presença e Harmonia e até o nosso próximo encontro. Paz profunda!